coisas. E esta pergunta nós temos que responder a Deus hoje: aonde é que você está? A segunda pergunta que nós não queremos responder, e o Senhor fez esta pergunta quando Caim matou seu irmão Abel. O próprio Deus me perguntou: Caim, aonde é que está o teu irmão? Caim não queria responder a Deus, a ponto de dizer: Deus, ele é maior de idade e eu não sou o guardador da vida dele. E o Senhor disse: todavia isso é verdade, mas foi você que o matou, e se você o matou, você sabe onde ele está. E a pergunta de Deus hoje é: aonde é que está o teu irmão? Cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? Mas não fui eu que matei. Mas o que é que você fez para que não o matassem? Cadê o teu irmão que participou da festividade passada e não está mais aqui? Perguntas que nós não queremos, porque implica, às vezes, em nós respondermos aquilo que nós não queremos. Quando o Senhor pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui, dentro desta caverna? Elias não queria responder, porque era o lugar que ele havia escolhido para se esconder. Mas é uma pergunta que Deus faz hoje e que precisa de resposta: o que fazes aqui? O que é que você está fazendo aqui hoje neste congresso? Você veio hoje aqui para quê? Você veio hoje aqui para adorar? Você veio hoje aqui para ofertar, para oferecer? Ou você só veio hoje para levar? Perguntas que nos incomodam, pergunta que nós não queremos responder. Jesus um dia chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro tinha negado, e Pedro havia falhado, e Pedro não queria responder esta pergunta, porque havia dito momentos antes que jamais negaria o seu mestre. E de repente chega uma criada e ele diz: eu não conheço este homem. Chega outro e diz: eu nem ouvi falar neste homem. Chega outro e diz: mas a tua fala te denuncia que você é parecido com ele. A Bíblia diz que ele saiu praguejando, dizendo que não conhecia. E agora Jesus pergunta: tu me amas? Oh Deus de Israel. Pedro não teve outra alternativa. E diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Orabacando, orabaxúria. Nós estamos vivendo dias de crises existenciais. Estamos vivendo dias que nós não queremos responder esta pergunta. E esta pergunta não é só para a juventude. Esta pergunta é para os obreiros que estão presentes aqui. Esta pergunta é para as irmãs que cantaram aqui. Esta pergunta é para a juventude, é para os músicos que tocaram aqui. Aonde é que está o teu coração? Aleluia, aleluia. Meu Deus. Se eu perguntar aonde é que está a tua mente, talvez você até diria: aonde é que está a tua mente? No mundo da lua? Aonde é que está o teu coração? É uma resposta que eu não posso dar a você, nem você pode dar a mim. Estamos vivendo dias difíceis, dias que nós só queremos receber respostas de Deus, e não queremos responder a Deus nada, porque simplesmente nos incomoda. Mas só teremos condições de responder isto se formos capazes de vencer as crises que estão existindo. Você está bem, você está tranquilo. Irmãos, eu estou vendo uma igreja linda, mara, todo mundo bem vestido. Mas você imaginou os irmãos lá de Santa Catarina? O que está acontecendo com eles? Crises em todas as áreas. Hoje se fala em crise interna, externa, estadual, federal, mundial. Crises política, social, econômica. Quem é que não vive crise financeira? Responder esta pergunta em meio às crises
social, crise espiritual, crise pessoal, crise de identidade. Responder esta pergunta em meio à crise familiar, matrimonial, conjugal. Responder esta pergunta em meio à crise amorosa. E a crise chegou no palácio, mas a crise também chegou nas esferas mais baixas. O rei vive em crises, os governos vivem em crises, mas a igreja precisa dar uma resposta hoje. Aonde é que está o nosso coração? Se queremos responder, é preciso hoje vencer estas crises. Muitos homens foram chamados em meio a crises para dar respostas ao Senhor. Moisés foi chamado em meio a uma crise terrível. Quando os hebreus estavam sofrendo, o Senhor chamou Moisés e Moisés respondeu prontamente. Gideão foi chamado em meio a uma crise terrível. Os midianitas subiam, saqueavam as lavouras, os celeiros. E agora Gideão está malhando trigo no lagar, e o Senhor chega e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele não imaginava que o Senhor era com ele em meio à crise. Irmãos, eu não tenho dúvida, o Senhor está entre nós nesta noite aqui. O Senhor sabe da minha dificuldade e da sua dificuldade em responder isso hoje. Porque responder isto hoje não é tão simples assim. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa, com a tua família? Responder esta pergunta dentro da igreja não é tão difícil. Mas quando os portões se abrem, termina o culto e a bênção apostólica é impetrada, aí é que nós temos dificuldades em responder. Onde é que está o nosso coração? Samuel respondeu ao Senhor em meio a uma crise espiritual. Quando ninguém mais ouvia a voz do Senhor, Eli estava passando por tanta dificuldade com seus filhos. Mas Samuel ouviu a voz do Senhor em meio àquela crise. Não entendia nem muito bem o que estava acontecendo. Foi lá para o sacerdote Eli e ele disse: olha, Samuel, esta voz é a voz do Senhor. E quando esta voz te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Davi foi chamado em meio a uma crise. Deus diz que Elias também foi chamado em meio a uma crise. O povo estava desviando-se por causa dos profetas. E Elias foi chamado para colocar uma solução naquele problema. Neemias foi chamado em meio a uma crise. Israel estava com as portas queimadas a fogo, os muros derrubados. Meu Deus. E Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar as portas. Mas o que me chama a atenção é que Neemias não foi ali simplesmente assentar tijolos. A primeira coisa que Neemias fez em meio àquela crise foi remover os entulhos. E hoje é noite de remover entulho. Não adianta você construir a tua história em cima de entulho. Não adianta construir a tua biografia em cima de entulho. Para superar a crise, é preciso fazer uma limpeza hoje, para respondermos ao Senhor esta pergunta que nos inquieta. Esther foi chamada quando Amã tinha decidido acabar com os judeus. Talvez Deus vai te chamar hoje, porque tem alguém querendo acabar com a vida do teu irmão. E Deus vai te levantar para resolver esta questão. Chora bacana,